Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Pode se assentar. Saulo de Tarso, cidade capital da Cilícia. Saulo, ele nasceu em Tarso, era judeu, filho de hebreu, da tribo de Benjamim. E ao crescer em Tarso, ele aprende, ele estuda a lei, a Torá, e também ele aprende sobre a filosofia grega. Ainda em Tarso, Saulo, até os 12 anos de idade, ele está voltado somente para aprender a lei, somente a Torá. E depois ele começa a aprender acerca da cultura e da filosofia grega. A filosofia grega tinha 2 filósofos famosíssimos que viveu em séculos passados. Um se chamava Epícoro e outro Estoico. E Saulo, ele vai aprender sobre as ideias, a linha de pensamentos do epicurismo e do estoicismo. Depois, dentro de uma certa idade, alguns dias com 20 anos de idade, Saulo, ele parte para Jerusalém, que também havia ali uma grande escola. A escola de Jerusalém, ela era uma escola judaica. Havia poucas escolas naquela época de ensino e de grande conteúdo que era muito estimada por todo o povo. Era Tarso, era também a escola de Jerusalém, a escola de Alexandria e também Atenas. Então, Saulo, ele vai aprender aos pés de um famosíssimo rabino por nome de Gamaliel, que era filho de um outro rabino por nome de Simeão, e ele era neto de Hilel. Saulo, ele vai aprender com Gamaliel, e a classe que Saulo está é a dos fariseus. Saulo, ele era fariseu. Gamaliel, ele era fariseu, porém Gamaliel, ele era um fariseu de linha um tanto liberal. Ele era diferente do outro rabino por nome Shammai, que também era fariseu, mas também vinha de uma linha mais conservadora, relacionada aos princípios da Torá. Então, Saulo, ele aprendendo com Gamaliel, ele vai zelar pela lei do Senhor, ele vai zelar pela palavra de Deus. Toda a perseguição que Saulo, ele provoca à igreja, ele não está fazendo porque ele odeia a igreja, ele está fazendo dentro de um zelo, segundo o entendimento que ele tem, relacionado à Torá, porque havia uma profecia de que o Messias viria. Pois, no entanto, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, que nós cremos que ele era o Messias, os judeus não acreditavam assim, que Cristo era o Messias. E isso era muito comum na época de Saulo, muitos se levantarem e se nomearem e falarem que era o Messias. O próprio Gamaliel, ele chega a dizer que naquele tempo alguns homens se levantavam, eles se nomeavam profetas ou até mesmo Messias para fazer o povo segui-los. Só que na verdade eles queriam causar sedições, eles queriam causar contenda dentro de Jerusalém contra o Império Romano. Na verdade, o povo judeu, eles já estavam de cabeça quente com o Império Romano. Então qualquer um que se levantava dizendo que era profeta, que era o Messias, o povo ia atrás e aquelas pessoas morriam. É por isso que Gamaliel, ele diz que se esse povo aí, eles forem de fato um povo que não é da parte de Deus, vai se acabar, ele vai se desfazer. No entanto, se esse povo ele for da parte de Deus, se os cristãos vierem da parte do Senhor, vamos deixá-lo, deixa eles crescer, para não parecer que nós estamos lutando contra o Senhor. Saulo, ele está vivendo um zelo pela lei do Senhor, e o zelo que ele tem pela lei do Senhor, ele entende que ele tem que prender os cristãos.
ele entende que ele tem que perseguir a igreja. Então ele tem liberação da parte do Sinédrio e ele vai de encontro aos cristãos. E ao chegar de encontro aos cristãos da cidade de Damasco, no meio do caminho, a Bíblia diz que aparece uma luz, um raio de luz no meio do céu, e ele cai em terra. Se do cavalo, se do camelo, do jumento, a Bíblia não nos traz esse detalhe, só diz que ele caiu em terra e ele ouviu uma voz completamente falando no seu ouvido: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus se apresenta para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A Bíblia diz que Saulo, ele fica cego, e ele fica por 3 dias cego, e ele entra em Damasco, ele fica em uma rua chamada Direita, e ali ele fica orando, se consagrando diante de Deus. Saulo agora, ele está vivendo uma nova experiência na vida dele. Saulo, ele compreendia da filosofia grega, ele compreendia de toda a Torá, mas tudo aquilo que ele compreendia até aquele momento foi lançado por terra, mediante a experiência nova que ele teve agora da parte do Senhor. A bem da verdade é que Saulo estava se tornando um vinho novo para um odre novo. É quando Jesus diz que não tem como colocar vinho novo em odre velho, porque o odre ele vai se romper. Não tem como um novo ser juntado no velho. Então precisa haver um odre novo. Saulo estava se tornando um odre novo na mão do Senhor para receber um novo da parte do céu. A diferença do que Saulo aprendeu até aquele momento, mais de 20 anos estudando, para o que ele estava recebendo agora, é que o ensinamento que ele recebeu é dentro de linhas humanas, entendimentos humanos. Mas o que ele estava recebendo a partir daquele momento vinha direto dos céus, vinha diretamente de Deus para o coração dele. Então Deus ele vai levantar o profeta Ananias e vai mandar Ananias ir lá orar pela vida de Saulo. E Ananias ora pela vida de Saulo e ali ele recebe a identidade do seu ministério. Não é uma mudança de nome, é a identidade do seu ministério, porque o nome dele, Paulo, é um nome gentio, é um nome grego, ele já tinha o nome Paulo. E por que ele vai receber a identidade do ministério? Porque quando ele vai ser chamado de Paulo, ele compreende: eu serei usado para os gentios. O apóstolo Pedro foi usado para os judeus, o apóstolo Paulo para os gentios. E Paulo ele começa a pregar e a fazer as missões, a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, e o texto que nós lemos, ele já está na terceira viagem missionária. Acabou de iniciar no capítulo de número 19, a terceira viagem missionária. E no capítulo de número 20, a partir dos primeiros versículos, a Bíblia diz que depois daquele grande alvoroço, que grande alvoroço, aonde é que foi isso? O que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele está vindo da cidade de Éfeso, porque quando ele entrou em Éfeso para pregar a palavra de Deus, ele disputava com os gregos, ele disputava com os gentios a respeito de Deus, sobre Deus. E o apóstolo Paulo começou a falar com entendimento, esclarecendo para eles que aquilo que eles adoravam, as imagens que eles carregavam da deusa Diana para lá e para cá, eram demônios. Aquilo não era Deus, aquilo não era Deus, não era deuses. Então houve um grande alvoroço na cidade. A Bíblia chega a dizer que alguns feiticeiros, alguns mágicos, naquela época eles abriram mão de todo o conteúdo de magia, de bruxaria que eles estudavam. Eles queimaram aqueles livros porque eles se converteram, porque eles compreenderam que o Evangelho é poder de Deus. A magia que eles faziam não dava para se equiparar ao poder de Deus. A magia que eles operavam não dava para se comparar com o poder de Deus. Eles precisavam estudar magia, livros de magia, de ritos, para saber como fazer algo extraordinário. Mas a Bíblia diz que Paulo ele só passava e a sombra dele curava quem estava enfermo. A Bíblia diz que Paulo ele pegava o lenço, entregava na mão de alguém, aquela pessoa ia até no endemoniado, colocava o lenço na cabeça dela e o demônio era expulso. Como explicar isso? Isso é poder de Deus. O apóstolo Paulo ele vivia em fuga, passava em Tessalônica, passava em Bereia, passava em Corinto, passava em Filipos. Ele vivia em fuga porque os judeus eles viajavam para outros países, para outras cidades, para perseguir o apóstolo Paulo, para ficar falando no ouvido dele, para ficar perturbando ele. Então o apóstolo Paulo constantemente
parte de Deus para eu entregar para aquela igreja de determinada localidade, não dava para falar em 30 minutos. Aí o texto está dizendo que Paulo ele começou a pregar. Paulo vai viajar pela manhã. E de noite ele está pregando, ele está falando para a igreja. E o discurso se estende até meia-noite. Porque o apóstolo Paulo precisa entregar para a igreja o que Deus deu para ele. E no texto não se vê ninguém se levantando e indo embora, porque já é meia-noite. Ninguém reclama porque é meia-noite. Ninguém murmura, ninguém faz sinal para Paulo. Assim, ó, porque é meia-noite. O povo estava lá sentado, ouvindo a palavra de Deus, porque o apóstolo do Senhor estava ali pregando a palavra. Glória a Deus. É compreensível dar 30 minutos para quem segue Paulo. Para Paulo, 30 minutos não pode. É compreensível dar para Timóteo uma palavra de 20 minutos. Para Paulo não pode. A mensagem de Deus, por intermédio da vida de Timóteo, tem um limite. Na boca de Paulo, é um manancial. É o apóstolo Paulo. E o povo com o coração pronto ali, acessível para ouvir a palavra de Deus, está ouvindo. Aí acontece um incidente, é coisa que não acontece todo dia. Um menino sentado na janela dormindo, em um profundo sono, ele cai para o lado de fora, do terceiro andar, e ele morre. Outra coisa que não vemos no texto é ninguém criticando. Não tem ninguém dizendo, tá vendo aí, Paulo não tem sabedoria. Isso aí, o apóstolo ele não tem sabedoria. Porque se já tivesse terminado a pregação, vai ver o menino já estava dentro de casa dormindo. É meia-noite, está pregando, olha lá, o menino foi para a janela dormir, caiu, ninguém está reclamando. O próprio apóstolo Paulo, ele para uma necessidade de pregar a palavra para atender a linha prática do que ele está pregando. Ele vai atender uma necessidade. Ele desce os 3 andares. Não sei se escada caracol, não sei como era aquilo. Mas ele desce os 3 andares. Vai lá em Eutico. Enquanto todo mundo está vendo aquilo dizendo, morreu, de fato, morreu. Paulo abraça o Eutico. Levanta. Glória. Vamos. Glória a Deus. Sobe com o Eutico os 3 andares. Tá conseguindo subir, Eutico? Tô sim, Senhor. Então vamos. Eles ceiam. E depois, mais palavras até a alvorada. Até 6 da manhã o apóstolo Paulo está pregando. Outra coisa que não vemos no texto é os irmãos saindo dizendo, nossa, foi operada uma ressurreição. Para eles o extraordinário não era a ressurreição, era a palavra. O que está faltando em nós é essa compreensão. Conseguimos sair do culto e dizer que o milagre foi operado, alguém ressuscitou, o paralítico andou, e a palavra foi o quê? O que é que foi a palavra? A palavra está em evidência. É a palavra que tem que ser chamada a atenção. Uma palavra para nós que dirigimos o culto. Muitas vezes estamos na posição aqui de dirigir o culto. Nós precisamos ter a compreensão que se o pastor ele vai trazer a palavra, nós precisamos dar um tempo significativo para o nosso pastor. Sem se preocupar com o horário que ele irá entregar e botar a igreja de pé. Amanhã eu trabalho. Meu irmão, o amanhã não está em nosso poder. É o agora que importa. É o agora. Eu preciso dessa palavra pastoral. Eu tenho uma necessidade na minha alma dessa palavra pastoral. O apóstolo Paulo, ele é pastor, ele está doutrinando a igreja. E nós temos na alma essa necessidade
de receber a palavra de doutrina da parte do pastor. Paralelo a esse texto, irmãos, Deus fala por intermédio de nós, é verdade. A casa cheia de profetas. Mas como ele fala com Moisés, não fala conosco. Conosco, Diácono Pablo, vem a inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele fala no nosso entendimento, no nosso coração. A gente prega, somos os profetas. Com o pastor, é boca a boca. Com os profetas, o profeta pode orar 1 hora. O profeta pode estudar meia hora. Ele pode receber uma palavra para a igreja. Com o pastor, vai ver quanto tempo Moisés passou no monte. Se era assunto para uma semana, 40 dias. É um erro nosso, muitas vezes, pensar que o que o pastor ele entrega para nós aqui, em 1 hora de mensagem, foi 1 hora exatamente que ele passou em casa estudando. Irmãos, até aqui quem já fez faculdade, já passou, que teve que apresentar algum trabalho de forma resumida. 20 minutinhos para apresentar o seu trabalho. Você não estuda 20 minutos em casa para apresentar 20 minutos de trabalho na faculdade. Tu passa mais de 3 horas sentado lá, estudando, vendo um assunto. Mais de 5 horas falando a palavra em voz audível para não errar na hora da apresentação de 20 minutos. Nosso pastor ele vem com a mensagem da parte de Deus para os nossos corações, que passou mais de 3 horas ouvindo Deus e estudando. Sabe o que Salomão fala? O muito estudo é canseira, é fadiga para a carne. Por que cansa? Cansa. Não sei se você tem hábito de ler e estudar, mas senta na cadeira de casa, coloca os livros ao seu redor, senta para estudar, fica ali, estuda o texto, fica ali 2 horas, 3 horas sentado, sem levantar nem para ir no banheiro. Quando tu mover o seu corpo, tu vai sentir. Vai. E vai sentir perna formigando. Deu cãibra. Vai mudar a posição que está sentado. Como eu, aqui, como igreja do Senhor, como nós, como igreja, precisamos nos portar exatamente como essa igreja aqui, ela me impressiona. Essa igreja aqui está ouvindo o apóstolo Paulo. Não sei se ele começou às 6 da tarde. Está dizendo que foi até meia-noite, a primeira parte. Aconteceu um incidente, lanchou cada um, depois até 6 da manhã de novo. E é vigília só de palavra que Paulo fez. Qual é o posicionamento da igreja? De recepção, precisamos receber. Porque o apóstolo Paulo não estará nessa igreja aqui para sempre. O apóstolo Paulo já vai viajar pela manhã. Tem que aproveitar a presença do apóstolo Paulo. Talvez nem o veremos mais. Olha como a igreja se comportou. Há momentos que nós, não sei se é um descrédito, não sei se a gente não crê tanto, se não quer acreditar, mas o nosso pastor e a nossa missionária, dado momento, vai ser retirado do nosso meio e eles irão para outro estado ou para outros países. Eles sairão daqui. Irmão Larissa, eles vão sair. Não ficarão aqui. Eles vão deixar aqui a obra com alguém. Eles vão ser instruídos pelo Espírito Santo para ir para uma outra região. Não sei se por semanas, por meses, por anos, não sei. Mas eu preciso, como igreja, estar pronto e receber toda a palavra que vem da parte do pastor para a minha vida. Isso é alimento do céu para a minha vida. O apóstolo Paulo não ensinava filosofia grega. O apóstolo Paulo fala para os coríntios: tudo que eu ensinei para vocês não é de filosofia humana. É poder de Deus, é conhecimento que vem do céu. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso: eu estou apresentando para vocês as riquezas incompreensíveis de Deus. Eu preciso compreender
O Espírito Santo senta com o pastor. É incompreensível. Eu vou te fazer compreender. O Espírito Santo faz ele compreender. E ele faz a igreja compreender. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que cada mensagem, cada palavra pastoral é uma nova riqueza do céu para a minha vida. É Deus edificando a minha alma. É Deus me dando alimento para mais uma milha de caminhada. Fica em pé. Bendito é Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.